Boa tarde, pessoal. Então, nosso encontro hoje vai ser sobre anticoncepção, que é um tema super frequente na vida de vocês, né? E na vida das pessoas que vão procurar atendimento com vocês, independente da área que vocês forem trabalhar. Se for GO, obviamente, vai ser muito mais frequente vocês falarem sobre contracepção. Mas outras áreas, né, também estão interrelacionadas, medicina de família, clínico geral, e fora aquelas consultas que vão ser bem frequentes na vida de vocês e que talvez até já sejam, né, dos familiares, amigos, amigas. Então, entender sobre contracepção e saber como lidar com isso é super importante na prática médica e nas nossas relações pessoais também. A contracepção é um dos momentos dentro da medicina em que a gente retira um pouco daquela muito frequente empáfia que tem do médico de ser o dono das respostas e das condutas na vida das pessoas, né? Porque ela passa muito pela informação que a paciente já tem, pelo desejo da paciente, né? Então, quando a gente fala de contracepção, a gente tem que, na verdade, ao contrário de muitas vezes onde a gente dita, ou pelo menos orienta o paciente, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Em contracepção a gente discute com o paciente e nem sempre aquilo que o médico considera ser o mais apropriado para o paciente vai ser o que a paciente vai escolher. Então, na verdade, contracepção nada mais é do que um aconselhamento técnico para que o paciente, então, decida, né, junto com o médico, em relação ao que ele considera melhor naquele momento, né? E quando a gente fala de contracepção, anticoncepção, a gente fala do planejamento familiar. Então, é um outro exercício que a gente tem que fazer, né? Exercício de que o que eu penso que seja apropriado em termos de família, de momento de gestar e de tamanho de família, não necessariamente vai ser o que a paciente, o que a família dela deseja, né? Então, às vezes a gente tem que tirar um pouco os nossos preconceitos nesse sentido. Algumas pacientes vão querer ter filhos lá com 22, 23 anos, por mais que eu, Lucas, tenha optado por ter depois dos 30 anos, eu tenho que explicar para a paciente, né, o significado de um filho aos 22 anos, né, e a partir do desejo dela, a minha tarefa é só orientar ela em relação a como ela atingir o desejo dela, né, se for gestar nesse caso, ou se for não gestar, né, dar as opções contraceptivas para ela de acordo com os parâmetros dela, né. Então, é um exercício super legal, assim, dentro da medicina, esse de servir como, né, como um educador, muitas vezes, da paciente, e um conselheiro, no sentido de quais as opções que a paciente tem, de chegar ao objetivo dela, tanto se ele for ter filhos, quanto se ele for não ter filhos. Então, acho que é uma coisa que é muito importante para nós, né, como médicos, que talvez nos torne um pouco mais próximos e mais nos colocando ao lado do paciente nessa decisão e não como um indicador de condutas, né? Assim como uma pessoa que divide com ela né, traz informação para que ela, então, opte pelo momento e pelo tamanho que ela vai querer ter de família, de prole, né? Se desejado, né? Eu sempre faço uma colocação aqui, às vezes os pacientes não querem ter filhos, e é uma outra situação que vocês vão lidar na vida de vocês, e a gente tem visto cada vez mais isso, e é absolutamente uma opção, né? De novo, a gente não pode ter os nossos preconceitos em relação a isso. Se a gente que não quer ter filhos, a gente vai fazer tudo possível para que ela não tenha filhos, né? Vai querer convencer ela do contrário, né? Uma vez que essas decisões já estejam tomadas, a gente só vai, então, orientar, educar e aconselhar ela para que ela atinja, então, o que ela espera em relação à sua prole, né? De ter ou de não ter e o tamanho que ela vai ter. Se vocês tiverem perguntas, vão me interrompendo que a gente vai construindo algumas informações, talvez seja mais produtivo para vocês, porque muitas das informações que nós vamos falar aqui, vocês talvez já tenham ouvido, então, às vezes vocês vão ter mais crescimento tirando alguma dúvida que vocês têm em relação a algum método em especial, ou alguma situação especial, do que eu simplesmente ficar jogando as informações aqui, sem a gente ter essas discussões. Então, conto com a participação de vocês. Quando a gente considera, então, um método contraceptivo, a gente tem dois pontos que são muito importantes, que são a eficácia e a segurança. A eficácia é o quão aquele método é capaz de evitar
que a paciente engravide, né, que é o objetivo da anticoncepção. E a segurança é quais os riscos ou os possíveis efeitos adversos que existem ao utilizar aquele método para aquela paciente em especial, de acordo com as características dela, com as comorbidades, com as situações individuais dela. Então, a gente tem esses dois pontos assim bastante importantes, né, que é saber se aquele método é eficaz para ela e saber se aquele método é seguro para ela. Mas, junto com isso, a gente nunca pode se esquecer das perspectivas futuras, né? Porque se eu for pensar num método eficaz e seguro, por exemplo, eu posso estar falando de esterilização. É eficaz, é seguro. Então, isso poderia fazer com que eu oferecesse esse método, né? Ou colocasse esse método como uma das boas opções para um grande número de pacientes. Mas, se eu for pensar junto com eficácia e segurança em perspectivas futuras, eu não vou oferecer esse método, ou pelo menos não vou indicar, ou não vou, né, ter uma ênfase maior ao falar sobre esse método em pacientes que sejam lá muito jovens, por exemplo. Por mais que ele seja eficaz e seguro para uma paciente de 20 anos, talvez não seja um método, pensando no futuro dessa paciente, melhor para ela escolher nesse momento tão tenro da vida. Se a paciente deseja fazer uma esterilização, a gente vai discutir, vai explicar para ela as possibilidades, né? Mas, em geral, a gente tenta, nessas pacientes que são muito jovens, usar algum método de barreira, né? Porque a gente sabe que existe uma grande chance de arrependimento, de quanto mais jovem a paciente faz um método do tipo esterilização, maior é a chance de arrependimento. Então, por isso, nessas situações, a gente tenta mostrar para a paciente a opção de outros métodos que também são muito eficazes, mas que são reversíveis, ao contrário da esterilização. Então, esse é o tripé fundamental da anticoncepção, que é lidar com a eficácia do método, a segurança dele e a perspectiva de futuro dessa paciente. Como que se avalia a eficácia, então? Como que eu, na minha cartela de opções que eu dou para a paciente em relação ao método, como que eu vou explicar para ela em relação à eficácia? A gente tem uma informação de literatura de que 30% das gestações são indesejadas. Então, se tem muita gente engravidando sem desejar, a gente tem que pensar que entre as causas para isso, né, para essa gestação não desejada, está um método mal utilizado ou um método ineficaz. Então, por isso é muito importante a gente discutir a eficácia com as pacientes. Então, tem perfis de pacientes, né? Cada paciente tem um perfil, né? Mas a gente pode tentar agrupar, assim. Tem pacientes que estão usando algum método, mas, né, se engravidar, ok, né? Não tem um grande, sei lá, já tem um relacionamento estável, já tem uma, né? Não é um desejo de gestação nesse momento, mas se gestando nesse momento não teria maiores problemas. Essas pacientes, eventualmente, optam até por métodos que eventualmente não são os mais eficazes, né? Mas aquela paciente que está no momento que não quer gestar, sob hipótese alguma, a gente tem que focar em métodos que sejam extremamente eficazes e tentar mostrar isso para ela, discutir isso com ela, certo? Então, para prevenir, então, essa gestação indesejada. A maneira que a gente calcula a eficácia é dada pelo índice de Pearl, que é pelo número de falhas do método ao longo de 12 meses para 100 mulheres que estão usando, então dividido pelo número total de meses de exposição. Então é dado em 100 mulheres ano. Segurança, então, a gente mede pelos efeitos adversos e pelas possíveis complicações que o método pode trazer. São os critérios de elegibilidade da OMS. Vocês já devem ter ouvido falar, que é o que categoriza os métodos, né? Entre 1 a 4, né? Categoria 1, 2, 3 e 4 da Organização Mundial de Saúde, que é o que essa imagem mostra. Então, na categoria 1, em termos de segurança, a paciente tem uma condição em que não tem qualquer restrição àquele método em específico, né? Na categoria 2, as vantagens do método superam os riscos. Na categoria 3, os riscos superam as vantagens. E na categoria 4, a condição, né, dessa paciente traz um risco inaceitável para o uso deste método em especial. Então, a gente leva em consideração então, que condições a paciente tem, né, número de filhos, doenças e tal,
e aí ver cada método como que se enquadra em termos de segurança para aquela paciente, se ele é uma categoria 1, 2, 3 ou 4. Via de regra, nós optamos por métodos categoria 1 ou 2, né, que são aqueles métodos em que a gente tem mais benefícios do que riscos. Então, a maioria das pacientes, a gente vai, na nossa cartela de opções para ela, trazer os métodos que são categoria 1 ou categoria 2. Essa é uma pergunta muito frequente dos amigos de vocês, e dos pacientes que vão falar sobre contracepção. Lucas, qual é, ou sei lá, o nome de vocês aí, qual é o melhor método contraceptivo? E é uma pergunta que, na verdade, não tem uma resposta, porque o melhor método ele vai variar vai variar de acordo com as condições e com as características de cada paciente. Então, vai levar em consideração eficácia, segurança e perspectivas futuras. Mas isso vai ter alguma diferença dependendo das características individuais de cada paciente. Então, quando a pessoa te pergunta qual é o melhor método, tu tem que dizer, a resposta deve ser para quem, né? E aí, nesse para quem, a gente tem que elencar, então, essas condições para poder, então, ver quais os métodos possíveis para aquela paciente em termos de eficácia, segurança e perspectivas futuras. Via de regra, a gente tem mais de uma opção, né, para cada paciente, né? Então, a gente, em geral, vai acabar, como eu falei para vocês, abrindo a cartela de opções para aquela paciente de métodos, né, que sejam eficazes e que se enquadrem num perfil de segurança, 1 ou 2, e ainda também não interfiram em perspectivas futuras daquela paciente. Então, de novo, reforçando essa questão de que contracepção é uma escolha do paciente. Então, aqui, coloquem essa empáfia, né, de achar que nós temos as respostas ou as soluções e as orientações únicas para os pacientes, para pensar que aquela situação especial, aquela prescrição, entre aspas, vai ser feita pela própria paciente após nós orientarmos ela em relação às possibilidades. A gente pode medir a chance de gestação através de 2 maneiras de utilizar. Uma delas que seria o uso perfeito, né? Então, numa situação controlada, né? A paciente usando o método numa situação controlada, em que há todo um cuidado e um rigor em relação ao uso desse método, né? Seria o uso perfeito. E o uso habitual ou comum, que é prescrever o método e ver a paciente depois de 1 ano para ver o que aconteceu, né? Mais ou menos isso, né? Então, sempre existe uma perda, né? Na maioria das vezes, né? Existe uma perda de efetividade do uso perfeito em relação ao uso comum, né? Então, especialmente nos métodos que envolvem a participação da paciente, a gente, em geral, tem perda da efetividade quando a gente passa de um uso perfeito, que seria o uso, né, que é o recomendável pela bula da medicação ou pelo uso daquela técnica em especial, e o uso na vida real, né, que é entregar para a paciente ver como é que ela vai fazer, né, o uso dessa técnica ou dessa terapia de contracepção. Vocês veem que há uma classificação em termos da qualidade dessa efetividade em métodos muito efetivos, que são aqueles que têm menos de... Para essa classificação de efetividade, se leva em consideração o uso habitual ou uso comum. Então, a gente tem menos de uma chance de menos de uma gestação para cada 100 usuárias ano, né, 100 mulheres ano. Então, isso é um método considerado muito efetivo. E atentem para quais são esses métodos, porque todos são métodos em que não há interferência da paciente durante o ano de uso, né? Então, quando eu coloco um implante, não tem como a paciente tirar o implante, né? Ou tentar fazer alguma coisa para que ele não fique no lugar. A vasectomia, né? Um método definitivo também. Os sistemas intrauterinos com levonorgestrel, que são os DIUs com levonorgestrel, também ela não vai conseguir ela mesma tirar ele, né? A esterilização feminina também, a laqueadura tubária, também ela não consegue desfazer sozinha, sem que tenha a participação de uma segunda pessoa. E o DIU de cobre, que seria o médico, né? E o DIU de cobre, também ela não vai conseguir fazer a remoção sem que haja a participação de uma segunda pessoa. Então, esses métodos têm um uso habitual ou comum muito semelhante ao uso perfeito, né? Porque não envolvem a interferência direta da paciente durante o seu ano inicial de uso.
Por isso, então, são métodos classificados como muito efetivos. Os efetivos, vocês veem, os métodos classificados como efetivos, têm uma baixo risco, né, de gestação, né, no uso perfeito, né, ou correto. Mas quando entregues para os pacientes, né, eles vão ter um aumento do risco de gestação, porque a paciente vai esquecer de tomar, a paciente vai atrasar para colocar e tal. Então, todos os métodos hormonais se enquadram como efetivos, que são aqueles que têm entre 1 e 10% de chance de gestação ao longo de para 100 usuários ano. E aí os moderadamente efetivos e os pouco efetivos são os que estão com a chance maior do que 10 gestações a cada 100 usuários ano. Então, aí vão ser todos os métodos comportamentais, né, coito interrompido, e os métodos também de barreira, muito pela questão do usuário, né? Não botou adequadamente a camisinha, ou o diafragma foi colocado no momento inadequado, ou não botou espermicida na quantidade suficiente. Né? Então, esses são os métodos considerados moderadamente efetivos ou pouco efetivos. Professor, eu não entendo como é que o implante pode ser mais efetivo do que uma esterectomia ou, enfim. O implante não é mais efetivo do que uma esterectomia, né? A esterectomia é a retirada do útero, né? Então, quando a gente retira o útero... Opa, vasectomia, confundi. Ah, tá. Quando a paciente retira o útero, ela não consegue mais engravidar, né? Não tem mais como engravidar, não tem aonde engravidar, né? Então, a esterectomia nem está como método contraceptivo, porque é uma esterilização definitiva, né? E que não tem enquadramento dentro dos métodos contraceptivos. A vasectomia tem uma eventual chance de falha, que é uma eventual recanalização espontânea, que eventualmente pode acontecer, e que também pode acontecer com a própria laqueadura tubária, né? Então, quando a paciente faz a laqueadura tubária, eventualmente recanaliza, e alguns pacientes se engravidam mesmo depois de fazer laqueadura tubária. Então, os estudos que fizeram, né, com vasectomia, com laqueadura, com implante, né, mostraram que o implante tem uma eficácia muito alta, de fato, né, e que essas outras técnicas também são muito efetivas, obviamente, mas que eventualmente, né, elas têm um eventual risco de falha, né? Então, nenhuma técnica em termos das técnicas de contracepção, né, é 100% efetiva, né, como vocês viram naquela imagem anterior. E aí, bom, essas técnicas que são muito efetivas, todas elas a gente sempre que indica com uma tranquilidade, assim, em relação à chance de falha, porque ela é realmente muito baixa, certo? Mas, sim, nos estudos comparativos, o implante teve um risco de falha menor, até mesmo do que a vasectomia, o que é um achado de literatura e descrito nos protocolos de contracepção, sim. Obrigada, prof. Desculpa, na hora de falar, eu troquei Não, esterectomia por capaz. vasectomia. Não, Então, mas tranquilo. tá, obrigada. Bom, vamos começar falando dos hormonais combinados, tá? Então, aqui a gente está falando de métodos que têm estrogênio e progesterona na formulação. Então, são os métodos hormonais combinados. Os métodos orais, então, são as famosas pílulas. O método vaginal, então, é o anel vaginal, então, que é colocado na vagina, então, é um método combinado. Transdérmico é o adesivo, que também é combinado. E o injetável mensal, então, também combinado com progesterona e estrogênio. Então, essas são as vias de administração de métodos hormonais combinados. Entre os combinados, os orais são os mais utilizados. Tá? Se considera que até 1/3 das mulheres em idade fértil são usuárias de métodos orais combinados. Eles contêm, então, os dois hormônios, estrogênio e progesterona. Eles podem ser monofásicos, que hoje em dia são a maioria, que são aqueles que têm a mesma quantidade de estrogênio e de progesterona em todas as pílulas da cartela, né? Nas pílulas ativas, né, da cartela, porque às vezes tem umas pílulas que são inertes, né, mas as pílulas ativas da cartela, todas têm a mesma quantidade de hormônio. Os bifásicos são aqueles que têm 2 quantidades de hormônio ao longo do mês de uso, e os trifásicos que têm 3 quantidades. Essa ideia de tentar mudar a quantidade de hormônio dentro da mesma cartela, parte do princípio de ser mais similar
ao funcionamento normal do ciclo da mulher, né? Mas o que a gente encontra na prática é que os bifásicos e trifásicos acabam aumentando um pouco a chance de sangramento inesperado, então por isso que eles hoje em dia têm sido menos utilizados. Então a maioria dos métodos hormonais orais, né, combinados, são monofásicos, ou seja, tem a mesma quantidade de estrogênio e progesterona em todas as unidades da cartela. Hoje em dia, a gente tem quase todas elas com dose de estrogênio baixa, né, ou seja, menor do que 50 microgramas de etilenoestradiol, né, mas elas podem, então, ser também de alta dose, que elas têm mais de 50, hoje em dia praticamente a gente já não tem no mercado pílulas de dose alta, né, que é o que o estrogênio caracterizaria, né, então doses altas de estrogênio dentro da pílula seriam mais de 50 microgramas de etilenoestradiol. E ultra baixa são aquelas pílulas que têm menos de 20 microgramas de etilenoestradiol. Então, isso é em relação ao conceito de pílula de baixa dose ou pílula de alta dose. Então, aquela ideia que a gente tinha antes, né? A minha pílula é uma dose alta e tal. Na verdade, hoje em dia, quase todas as pílulas são de baixa dose, né? Então, lá quando a pílula foi desenvolvida, se usava doses bem mais altas de etilenoestradiol, e ao longo do tempo se viu que com doses menores nós tínhamos a mesma efetividade, por isso que hoje em dia, então, a maioria, quase todas elas, são todas de baixa dose. Em relação à geração, né? Então você deve ter ouvido falar nisso também. Minha pílula é de segunda geração, de terceira geração, né? Então, a geração é determinada, então, pela quantidade de etilenoestradiol e pela progesterona que está associada. Pílulas com dose de etilenoestradiol acima de 50 microgramas são consideradas pílulas de primeira geração, que são as primeiras que saíram lá eram com doses mais altas. As pílulas de segunda geração são aquelas que têm menos de 50 microgramas de etilenoestradiol, com a progesterona associada, que pode ser levonorgestrel ou norgestrel. Então, essas são pílulas de segunda geração. As pílulas de terceira geração são aquelas que também têm menos de 50 microgramas, mas que têm como progesterona gestodeno, desogestrel ou norgestimato. Então, via de regra, a gente só tem essas 3 classificações, certo? Mas a gente tem hoje em dia outras progesteronas e outras dosagens, né? São consideradas, então, sem classificação, aquelas que têm menos de 50 microgramas de etilenoestradiol, e que são associadas com ciproterona. Assim como aquelas que usam estrogênio natural. Mais recentemente também a gente tem algumas que, em vez de usar etilenoestradiol, usam estradiol como seu estrogênio. Então, essas também não têm classificação. As que usam menos de 50 microgramas de etilenoestradiol e usam drospirenona ou clomardinona são classificadas, então, como quarta geração, por alguns autores, mas outros também as veem como uma sem classificação. Tá? Então, esses termos vocês podem ver elas sendo enquadradas tanto no sem classificação quanto num quarta geração, aquelas que têm drospirenona e clomardinona com uma dose menor de etilenoestradiol. Isso é uma questão conceitual, que dá uma ideia de quando as pílulas foram desenvolvidas em relação às gerações, né? Então, vão mudando as gerações de acordo com o momento que elas foram desenvolvidas, né? A sua formulação. O que aconteceu, então, com os anticoncepcionais orais ao longo do tempo, né? A gente teve uma redução, né, ao longo do tempo da quantidade de estrogênio e novos progestágenos que tivessem menos efeitos adversos, né, foram incluídos. Vocês imaginem que lá no início das pílulas, a dose que se tinha de etilenoestradiol em cada pílulazinha da cartela era de 150 microgramas de etilenoestradiol. Uma dose 10 vezes maior do que a dose que a gente tem em algumas pílulas hoje em dia, que é de 15 microgramas. Essa redução se deu especialmente para tentar reduzir os efeitos adversos relacionados ao etilenoestradiol, especialmente os eventos tromboembólicos. Hoje em dia a gente tem novas formulações, então com estradiol, né, que não é etilenoestradiol, estradiol tipo valerato de estradiol. São métodos, então, que têm uma chance de gestação baixa, né? São métodos efetivos, né? Ficaria entre 3 e 9% do risco de gestar no uso comum, né? Não no uso ideal. No uso ideal, esse índice é menor. Eles bloqueiam a ovulação, é o seu principal mecanismo, né? A progesterona que ajuda nesse bloqueio. E também auxilia, muda o muco, né, e torna o endométrio também inóspito à implantação, então são efeitos secundários, mas o principal efeito da pílula contraceptiva
hormonal combinada, né, é o bloqueio da ovulação, quando a gente está falando na via oral. Existe um risco conhecido, né, de eventos tromboembólicos, infarto e AVC em usuários de métodos combinados orais, mas são, obviamente, eventos pouco frequentes. Lógico que é maior o risco de quem usa um método hormonal quando comparado a quem não usa, né? Mas se a gente considerar ao longo da vida da mulher, ela tem momentos em que ela vai ter um risco maior do que ela tem com o uso da pílula. Por exemplo, na gestação, o risco de ter um evento tromboembólico é maior do que o risco de qualquer uma dessas pílulas de baixa dose que nós estamos falando, assim como no puerpério também, o risco de ela ter um evento tromboembólico, né, é maior do que aquele risco que tem associado à pílula. Mas, logicamente, a gente tem que levar em consideração que outros riscos ela tem para esse evento, para aí ver se vale a pena associar ainda mais a pílula como mais um causador ou um possível causador, né? Que, via de regra, a gente vai acabar não optando, então, por um combinado naquelas pacientes que já têm outros riscos, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. É uma dúvida que eu tenho de tempo já. Eu queria entender esse contraste que tem entre a questão do risco cardiovascular da pílula combinada e o efeito protetor, digamos, dos estrogênios lá na terapia de reposição hormonal pós-menopausa. O que que acontece que muda totalmente essa questão? Se é uma questão de dose ou se não é bem assim? A tua pergunta é por que que aumenta o risco de evento cardiovascular durante a menacme, é isso? E por que que diminui no pós-menopausa, é isso? É que eu não, pode ser que eu esteja errado, né? Mas de alguma forma eu tenho essa informação, não sei de onde agora, mas que o estrogênio teria um efeito protetor e por isso que tu indicaria a terapia de reposição hormonal na mulher pós-menopausa. Inicialmente, Leonardo, nos estudos observacionais lá na pós-menopausa, se acreditava que o uso do estrogênio poderia reduzir a chance de eventos cardiovasculares, estudos observacionais, né? Mas, com os estudos comparativos, randomizados, foram feitos ao longo do tempo, esse efeito não ficou comprovado, de que haja uma redução do risco de infarto, por exemplo, em usuárias de terapia hormonal na pós-menopausa, né? Então, o que a gente tem de risco relacionado, né, na pós-menopausa é um eventual risco de câncer de mama, mas também é um risco, aumento de risco pequeno, isso para terapia hormonal na pós-menopausa, né? E um pouco de redução de risco de câncer coloretal, assim, falando de terapia hormonal na pós-menopausa, mas também como uma força pequena de associação em relação à terapia hormonal e risco de desenvolvimento dessas alterações, né, tipo câncer de mama e câncer coloretal. A gente também tem uma redução na chance de osteoporose para os usuários de terapia hormonal na perimenopausa e pós-menopausa, né? Mas, assim, em relação ao risco vascular, apesar de haver inicialmente uma ideia de que isso fosse reduzido, né, para usuários de terapia hormonal, a gente não teve esse dado consolidado ao longo dos estudos comparativos que se vieram com o tempo, né? Logo que foi lançada a terapia hormonal na pós-menopausa, a grande força de vendagem da pílula foi essa redução de risco vascular, melhor a sensação de bem-estar da paciente, mais, né, melhor a pele, né, melhor da pele, né, que a terapia hormonal poderia trazer. Mas depois dessa empolgação inicial, se observaram eventuais efeitos adversos, né, o risco de câncer de mama é um deles, né, então não se manteve, então, esse uso desenfreado de terapia hormonal nas pacientes pós-menopáusicas, né. Quando eu estava lá na minha formação, as pacientes, quando chegavam no período perimenopáusico, quase 100% delas usavam terapia de reposição hormonal, né. Hoje em dia, a terapia ela é direcionada de acordo com os sintomas da paciente, né. Paciente que tem calorão, tem, né, risco de osteoporose e tal, são pacientes candidatos à terapia hormonal. Mas com esse objetivo de prevenir infarto, ele não tem essa indicação. Respondi? Perguntou? Sim, professor, obrigado. Não sabia que essa informação, não sabia desses estudos. Então, quais são os efeitos, né, os efeitos relacionados aos componentes das pílulas combinadas, né? Aqui são situações, obviamente, em que tem excesso esses componentes, mas, enfim, às vezes se aplicam também às pílulas, né,
para algumas pacientes, né? Então, o estrogênio, ele pode estar relacionado a sintomas do trato gastrointestinal, tipo náuseas e vômitos, a dor nas mamas, a cefaleia, a irritabilidade e a coasma, que são aquelas manchas na pele que a gente identifica em algumas usuárias de pílulas combinadas. A progesterona pode estar relacionada, então, ao cansaço, fadiga, aumento do apetite, acne e oleosidade da pele. Isso depende de qual progesterona a gente está falando, né? Algumas causam mais, outras causam menos isso. Sangramento uterino irregular e um aumento de peso. Isso também, logicamente, em excesso do seu uso. Então, só para tentar diferenciar o que cada um tem como efeito adverso, até para quando a gente, por exemplo, a paciente tem tido muita cefaleia com método combinado, vale a pena trocar para um método com progesterona isolada? A princípio, sim, porque a cefaleia é uma característica dos estrógenos, né? Então, só para ter uma ideia de quando ir para um lado ou para o outro, né? Ou, sei lá, a paciente está achando que o sangramento está irregular, vale a pena eu trocar a progesterona? Bom, talvez sim, porque é um efeito da progesterona. Então, esse comparativo dá uma ideia em relação a quais efeitos a gente pode eventualmente esperar desses métodos e que a gente possa, então, agir na substituição, na troca desses para um lado ou para o outro, de acordo com o efeito identificado. Professor? Oi. Eu vou fazer uma pergunta meio boba, eu fiquei um pouco confusa, porque eu sempre achei que a pílula podia ser usada para controle de acne e oleosidade, mas também pode causar como efeito adverso. Sim, sim. As pílulas combinadas, algumas progesteronas presentes nas pílulas combinadas podem aumentar a oleosidade da pele, né, e trazer mais acne. Então, em geral, as pacientes que têm esse tipo de achado, né, de problema, a gente procura a substituição por progesteronas que têm um maior efeito antiandrogênico, né, tipo a ciproterona, por exemplo, que é uma das que tem o maior efeito antiandrogênico, para que tenha, então, um controle da oleosidade e do acne. Então, aquela paciente que vem no consultório, Lucas, eu vim começar a pílula porque eu quero reduzir a oleosidade da pele. A gente vai, então, usar uma pílula que tenha uma progesterona com um bom efeito antiandrogênico. Então, a maioria das vezes é a ciproterona, essa associação que a gente utiliza. Então, assim, a pílula pode ser usada para isso? Pode. Mas muitas das progesteronas, elas causam isso, né? E algumas conseguem, então, reduzir essa ocorrência, que são aquelas que têm um efeito antiandrogênico maior. Respondi? Sim, obrigada. Esse é uma imagem importante, tá? Que mostra, então, situações de risco, né? Para o uso de métodos combinados. Então, ali tem a categoria de risco da OMS, né? Categoria 4, né? Que são aqui as categorias 3 e tal, como vocês podem ver. Então, o que eu chamo a atenção? Não vou ler toda ela, né? Mas o que eu chamo a atenção? Para aquela paciente que está amamentando, então, até 6 meses após o parto, a gente considera como categoria de risco 4 aqui, entra um pouco aqui não só risco, mas também a questão, porque aqui é a amamentação puerpéria, né? Existe um risco vascular maior, né? Como eu falei para vocês, né? Então entra aqui essa questão, obviamente. Como também entra o impacto que uma pílula combinada pode ter na redução da produção do leite, né? Então junta as duas coisas e a gente então não utiliza pílulas combinadas em pacientes que têm menos de 6 meses após o parto. Quando a gente fala de tabagismo, essa é uma informação que eu acho bem importante, a gente tem que ver a associação do tabagismo com a idade, para que ele então passe a ser um método contraindicado. Então, pacientes que têm menos de 35 anos vão ter aumento do risco, né, ao usar o método combinado, vão ter, mas esse risco não vai ser maior do que o benefício. Então, as pacientes tabagistas, né, que são só tabagistas, sem outro fator de risco, e têm menos de 35 anos, elas entram como categoria 2 da Organização Mundial de Saúde. Agora, quando elas têm mais de 35 anos, se a gente junta essa idade com o tabagismo, elas vão ser categoria 3, se o uso de cigarro for menor do que 15, ou categoria 4, se o uso for maior do que 15 dias por dia. Então, acho que esse é um fator importante, é uma coisa muito comum na unidade básica de saúde. Meus pacientes estão com 25 anos, dizem, Lucas, eu só me adapto com pílula oral, não consigo me adaptar com mais nada, e eu fumo. Então, assim, bom, se tu tem menos de 35 anos, tu ainda vai ter um benefício maior do que o risco, mas, logicamente, a gente não pode perder a nossa ideia de sempre aconselhar os pacientes a abandonar o tabagismo, né?
Então, a gente vai orientar isso, mas não vai deixar de dar essa opção para ela, se é só o que ela quer usar, se é o que ela se adapta. Porque a gente tem, então, um risco categoria 2 para aquelas pacientes que têm menos de 35 anos. Aí lembra aqui que os fatores de risco, quando associados, também podem, né, passar para uma categoria 3 ou 4. A hipertensão é uma coisa muito frequente, então é muito importante a gente verificar a pressão das pacientes quando elas vão iniciar o uso da pílula. Então, assim, tá no posto lá, não é? Tá na saúde da família lá, ou tá atendendo no posto de unidade básica como médico de família. Antes de a paciente vir pegar uma receita de algum método contraceptivo, ou vem, né, discutir contracepção com vocês, é fundamental que a gente verifique a pressão arterial dessa paciente. Porque se ela tiver uma pressão arterial sistólica acima de 160, ela vai ter uma categoria 4 para uso de um método combinado. Então, ela não vai sair dali com uma receita de uma pílula combinada se ela, naquele momento, está com uma pressão sistólica acima de 160. As pílulas combinadas podem aumentar um pouco mais a pressão, porque interfere no eixo renina-angiotensina-aldosterona. E aí, bom, eventualmente essa paciente já tem uma pressão arterial que não foi diagnosticada, né? Ou ela tem uma hipertensão arterial mal controlada, essa pílula pode sim trazer algum dano para essa paciente. Então, verificar a pressão antes de prescrever uma pílula é muito importante. Eu recomendo que vocês levem isso para a vida de vocês. Aí tem outros fatores, história prévia de trombose, enxaqueca com aura, eu acho que é uma informação também interessante, porque a gente não dá muito valor para isso. O paciente tem uma enxaqueca com aura, também isso cai como uma categoria 4. Eu acho que é uma informação que vocês podem levar para a vida. Tem estudos mostrando um aumento de risco de AVC nessas pacientes. Né? A gente ainda tem pouco dado, tem pouco estudo, mas os que tem caracterizam esse risco. Então, por isso, pacientes com enxaqueca com aura, a gente também não recomenda o combinado pelo risco que ele pode acrescentar. Né? Câncer de mama prévio também, a gente não utiliza combinados. Então, são situações que vocês vão, eventualmente, presenciar na prática de vocês e que, pela sua frequência, acho importante que vocês tenham elas bem claras. É lógico que se aparecer lá, eu uso rifampicina, por exemplo, aí, putz, eu não tenho certeza se a paciente tem ou não contraindicação, vocês vão ter que olhar lá, procurar algum lugar para ter essa informação, né? Mas outras coisas que são mais frequentes, que são do dia a dia, acho que vocês têm que ter elas claras para já dar a orientação na hora, né? Então, acho esse quadro importante. Então, como que se começa a usar? A gente começa a usar, então, a orientação é de se iniciar a usar no primeiro dia do ciclo, idealmente antes do 5º, isso para métodos orais combinados. Se tem o esquecimento, isso é para via de regra, para a grande maioria das pílulas. Algumas delas têm orientação específica em bula, tá? Mas a grande maioria delas combinadas, né, monofásicas. Se tem um esquecimento menor do que 24 horas a orientação é tomar imediatamente. Em geral, a gente orienta as pacientes a usar de manhã para que ela tenha todo dia para lembrar do esquecimento, né? Mas, às vezes, a paciente se adapta a tomar só de noite, né? O problema de tomar de noite é que se ela esqueceu e dormiu, ela acaba perdendo muitas horas para poder tomar e, logicamente, isso também pode reduzir um pouco a efetividade. Se ela esqueceu por mais de 24 horas, a gente orienta, então, a usar as 2 pílulas na próxima tomada. E se ela esqueceu por mais de 2 pílulas, ela vai seguir tomando, mas ela obrigatoriamente tem que usar, então, um método adicional, pelo menos por 7 dias, porque ela é considerada como não protegida para aquele mês em uso. Anel vaginal, então, hormonal, vocês devem conhecer, ele tem uma imagem, né, para quem nunca viu. Então, é um anel que tem os 2 hormônios nele, né, estrogênio e progesterona. O ideal é que se insira até o 5º dia, então antes do 5º dia. A duração do efeito é por 21 dias, então a paciente coloca dentro da vagina, fica com ele lá os 21 dias, retira 7 dias e insere um novo depois para mais 21 dias. Ele tem a possibilidade de ser usado continuamente, ou seja, a paciente pode retirar nos 21 dias, em vez de fazer a pausa, colocar um para usar mais 21 dias. Então, tem vários pacientes que usam 3, 4 anéis e depois fazem pausa, então é possível fazer esse uso estendido. A comodidade que ele traz aqui é o uso mensal, né? Não precisa tomar todos os dias, então aquelas pacientes que esquecem, tem vários pacientes que utilizam, o paciente esquece, ou não consegue tomar pílula, tem alguma intolerância gástrica com a pílula e tal, a gente então usa o anel e é um método que tem uma aderência bem boa. Às vezes há uma dificuldade na inserção, alguns pacientes têm dificuldade de se tocar, uma coisa mais frequente com pacientes em geral com mais idade, ou que tem alguma questão religiosa envolvida. Mas é uma barreira que eventualmente a gente enfrenta, a paciente querer se tocar e se inserir o anel e tal.
Mas eu tenho bastante paciente que utiliza e que tem uma adaptação super boa com ele. Então, o anel vaginal é uma opção combinado, de método combinado, então. Adesivo, então, ele também tem os 2 hormônios, né? A gente está falando aqui só de métodos combinados até agora. Então, a gente insere ele idealmente no primeiro dia do ciclo, né? Que é o dia que desce a menstruação. E a duração dele é de 7 dias. Então, a cada 7 dias, a paciente tira um e cola outro adesivo, certo? O uso prescrito dele em bula de 3 semanas consecutivas. A paciente, então, usa 3 adesivos. E depois, então, fica uma semana sem. E depois reinicia com mais 3 adesivos, né? Teoricamente tem uma interferência bem pequena com outras medicações, né? Porque o uso dele é transdérmico, né? Então ele vai direto para a corrente sanguínea. Pacientes que têm uma superfície corporal muito grande, pacientes com mais de 90 quilos, ele pode ter uma redução da efetividade, que está em bula do próprio medicamento, então talvez não seja o melhor método para pacientes que têm um peso aumentado, porque pode ter um pouco de redução na sua efetividade. Não tem modificação de risco, né? Mas tem uma modificação em termos de efetividade. Então, é cômodo também para intolerância gástrica, e as contraindicações, assim como todos os combinados, elas são muito semelhantes, as contraindicações entre eles, né? Porque eles vão ter os dois hormônios circulando, então os riscos são, em geral, semelhantes deles. O que muda em relação a esses não enterais, né, é a questão do desconforto gástrico, da náusea, que é mais frequente com aqueles que são usados por via oral. Aqui tem uma imagem, só para ilustrar para vocês o tamanho dele, aqui tem a cicatriz umbilical, né, para ter uma ideia em relação ao tamanho. Ele pode ser usado, então, na cintura escapular, na cintura pélvica, então as pacientes que escolhem o seu uso, em relação ao lugar de inserção, né, e vai colar o adesivo. Tem a questão estética, assim, que às vezes, né, fica visível, né, especialmente nos meses quentes, né, no verão, né. Então, eu tenho algumas pacientes que às vezes usam anel no verão e que querem usar um método não enteral, né, não oral, e usam adesivo no inverno, que daí o corpo fica menos exposto, e aí não tem esse desconforto, né, de eventualmente ficar com a marca do sol onde está o adesivo e coisas assim, né. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que lembrar. Aqui são os pontos de inserção, né, então a cintura escapular, a região do dorso, a região das nádegas e a região da pelve, né, a região, o andar inferior do abdômen. Se tem alguma dúvida, pessoal, vocês vão me interrompendo, senão eu não vou parar de falar. Vou parar de falar só às 13h30. Prof, o mecanismo desse adesivo é por absorção? Isso, ele é absorvido, né, transdermicamente, absorve os 2 hormônios ali, e eles podem... ele é absorvido e ele circula na corrente sanguínea e vai fazer, então, bloqueio da ovulação, os mesmos efeitos de um método via oral. Vocês estão enxergando direito aí, porque apareceu uma coisa aqui, os participantes podem ver sua tela. Vocês estão vendo a minha tela? Continuam vendo, né? Sim. Tá. Alguma dúvida mais, pessoal? Podemos continuar. Eu tenho uma dúvida em relação ao tempo de absorção do anticoncepcional oral. Quanto tempo após a paciente ingerir o anticoncepcional oral, ele vai para a corrente sanguínea? Muito rápido, Lucas. A partir de 30 minutos já começa o processo de absorção. Cada pílula tem um mecanismo, né, de absorção, né? Mas, assim, a gente tem um intervalo que vai de 30 minutos a 3 horas para que a absorção se consolide. E aí ele vai ficar circulando na corrente sanguínea em intervalo de tempo ao redor de 24 horas, entre 24 e 36 horas. Por isso as tomadas têm que ser diárias. Obrigado, Isso é uma informação, é uma pergunta importante, viu? Especialmente a questão dos atrasos, né? Porque às vezes a paciente, a orientação da maioria dos métodos orais, né, que foi o que a gente falou no início, é que não haja um intervalo maior que 3 horas entre as tomadas, porque isso já pode eventualmente fazer uma perda de efetividade, especialmente aqueles que trabalham com doses menores, né, de hormônio. Então, a paciente tem o hábito de tomar às 9 da manhã, ela pode tomar no dia seguinte das 6, né, até ao meio-dia, né? Se ela tomar às 2 da tarde, eventualmente já pode estar perdendo um pouco de efetividade, né? Então, a duração dele na corrente já pode não ser de uma quantidade suficiente para poder, então, bloquear a ovulação e tal. Então, é importante a gente ter esse foco das pacientes de não atrasar mais do que 3 horas entre as tomadas.
Tem uma série de aplicativos que ajudam nisso. Bom, tem um despertador de celular também que pode ajudar, mas tem aplicativos também, em que a paciente tem que checar que tomou a pílula, né, no caso de pílula, e para que ele pare de ficar fazendo os lembretes, né, às vezes lembra de meia hora e tal. Então, a gente tem essas ferramentas que nos auxiliam e que a gente recomenda, especialmente para o paciente adolescente que quer usar um método oral. Eu sempre dou a opção de usar algum aplicativo, alguma coisa para não ter o risco do esquecimento. Mais um pouco, então? É isso, eu só posso fazer mais uma perguntinha. Fala. Não, assim, até isso foi uma coisa que minha namorada me perguntou esses dias, eu não soube responder para ela. Ela falou assim: caso eu tome minha pílula e vomite ela, como é que funciona isso? O que tu pode fazer para mudar isso? Será que tu toma outra pílula? Como é que funciona? Porque ela ficou bem preocupada, assim. Eu fiquei tipo, não sei te responder isso, né? Não, é isso aí. Se ela vomitou nos 30 minutos logo após a tomada, ela pode tomar uma nova. Se ela vomitou, por exemplo, ela tomou meio-dia, almoçou normal e foi vomitar lá 2, 3 da tarde, a princípio já não precisa mais tomar de novo. Só se ela vomitou logo depois da tomada. Entendi. Obrigado, Se ela tem muito desconforto, assim, de vômitos e tal, talvez o método via oral não seja o melhor método para ela, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Tem outras opções, né, não orais, né? Bom, obrigado. Seguimos? Injetáveis mensais, então. A gente faz a aplicação, então, até 7 dias após a última menstruação. A aplicação é mensal, então as pacientes sempre têm muita essa dúvida, assim, Lucas, tem que esperar menstruar para aplicar de novo? Não, a paciente aplica dia 5 de fevereiro, vai aplicar 5 de março, 5 de abril, vai, né, sempre no mesmo dia, 30 dias de intervalo entre elas. Também é cômodo para quem tem intolerância, e é uma opção interessante, assim, o injetável. Eu tenho também algumas pacientes que utilizam. O desconforto maior é a agulha, né? Tem que acostumar a ficar fazendo uma injeção e tal, todo mês. Então, isso é um desconforto que as pacientes têm, assim, em relação a esse método. E também tem contraindicações semelhantes aos combinados, outros combinados, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte dos combinados? Eu acho que eu vou fazer uma pausinha aí de 5 minutos para vocês pegarem um café, pode ser? E aí depois a gente continua? Perfeito, professor. Eu estou vendo que vocês estão tudo meio dormindo. Então, a gente vai falar sobre os métodos que usam progesterona isolada, tá? A gente tem a formulação de progesterona isolada oral, intramuscular, subdérmica e intrauterina. Esse é talvez o maior desconforto das pacientes que usam progesterona isolada, que é a alteração no padrão do sangramento. Eu botei esse slide acho que não tinha aula do ano passado, porque era uma pergunta super frequente entre as pessoas, né, entre os alunos, e as pacientes também têm essa questão super comum, né? Então, vocês veem que a amenorreia, que é o que muitas pessoas buscam quando, eu vou usar uma progesterona isolada porque eu vou ficar em amenorreia, ela é muito pouco frequente, se vocês forem ver, né? Tanto para a progesterona do tipo desogestrel via oral, quanto para o implante. Vocês sabem, né, que o implante é só progesterona, né? E para o DIU é um pouquinho mais, o DIU com levonorgestrel, mas também não é nem tanto, não é tão empolgante assim esse mais, né? O único método de progesterona isolada que tem uma amenorreia significativa é a progesterona de depósito, é o injetável trimestral. Mas isso ao final do primeiro ano, assim, logo que a paciente começa a usar, o índice de amenorreia também é muito pequeno, tá? Então, mas ao final do primeiro ano a gente vai ter lá 60%, 70% de amenorreia. Então, só para vocês tentarem mais ou menos elencar, assim, a progesterona oral, a gente fala ao redor de 20% de amenorreia, o implante, 30% de amenorreia, o DIU com levonorgestrel, 40% de amenorreia, e a progesterona de depósito, a gente fala em 60%, 70% de amenorreia. Então, quando a paciente vem com esse objetivo para vocês, doutora, eu vim porque eu quero usar esse método que me deixa sem menstruar. Então, não esses métodos de progesterona isolada não dão essa garantia, né? O que dá melhor desempenho é o injetável, e ainda assim, ao final do primeiro ano, então depois de 3 aplicações, e os outros todos têm os seus percentuais de amenorreia, mas não são assim tão altos para a gente poder indicar ele com esse objetivo, né? Então tem que estar atento a isso, e essa informação eu acho super importante. Mas, por outro lado, um padrão menstrual desfavorável, ele não é também tão frequente, tá?
ele vai ser lá 15% no oral, 20% no DIU com levonorgestrel, 20% também no DIU na progesterona de depósito. E vejam aqui, essa informação é importante, e é uma das causas da gente ter, hoje em dia, está usando um pouco menos de implante do que a gente já usou, é a chance de um padrão menstrual desfavorável, que chega ao redor de 25%, tá? Ou por ser muito frequente, ou por ser prolongado. Então, ao redor de 25% de um padrão menstrual desfavorável nas usuárias de implante. Né? Então, muitas das potenciais usuárias de implante acabaram migrando nos dias de hoje para a progesterona oral, né, com desogestrel, e muitas também para o DIU com levonorgestrel, que é um pouco menos de sangramento desfavorável, mas que também não é insignificante esse padrão de sangramento desfavorável. Então, eu acho essa tabela bem importante para a vida de vocês, para a orientação das pacientes. Então, a progesterona oral, a gente tem duas possibilidades de usar. A mais usada é com desogestrel 75 microgramas. Então, a gente usa uma dose diária dessa progesterona, não tem essa pausa que a gente tem com as pílulas combinadas, e tem uma efetividade muito alta em termos de risco de gestação, né? Ela é muito usada também em pacientes que têm restrição ao uso de estrogênio. Tem trombose prévia, não posso usar estrogênio, então a gente tem um grande espaço para progesterona oral isolada. E lembrar que tem uma outra formulação, que as pacientes chamam de mini-pílula, que é a noretisterona de 0,35, que é usada só durante a amamentação, porque a dose é muito baixa, então ela, como método contraceptivo isolado, acaba não tendo uma efetividade tão boa assim. Então, ela, juntando com a amamentação, aí acaba ficando ok, mas isoladamente ela não tem uma efetividade tão boa assim quanto o desogestrel. Então, por isso, quando a gente fala de progesterona oral, a gente fala a grande maioria das vezes do desogestrel, mas eventualmente para os pacientes que estão aumentando também pode ser usado a noretisterona de 0,35. O desogestrel de 75 também pode ser usado para quem está aumentando. Então, isso acabou perdendo um pouco o espaço da noretisterona, porque esse cara, a gente pode usar ele mesmo não aumentando, né? E esse de baixo aqui, noretisterona, eu tenho que suspender quando a paciente reduz a amamentação, porque a efetividade dele cai. Eles agem especialmente inibindo, então, o endométrio e espessando o muco, né? Os progesteronas orais. Reduz a motilidade da tuba, né? E também bloqueia a ovulação. O desogestrel bloqueia a ovulação com bastante frequência, tá? Então, essa é uma vantagem dele e a razão também pela qual ele pode ser usado para aquelas pacientes que não estão mais aumentando, porque ele tem uma efetividade maior e tem um efeito maior no bloqueio da ovulação do que a noretisterona. E é o problema que a gente já falou atrás ali, que é o problema do controle do fluxo menstrual, especialmente nos primeiros meses de uso. Injetável trimestral, então usado em pacientes que tenham restrição ao uso do estrogênio. Tem a questão da comodidade posológica, né, vai usar a cada 3 meses, né, mas também tem irregularidade menstrual, e esse é um outro problema que a gente tem que lembrar na questão perspectivas futuras, que o retorno à ovulação é um pouco mais lento com o injetável trimestral, porque como ele funciona por depósito, acaba que as pacientes demoram um pouquinho mais a voltar a menstruar. Então, se essa paciente está lá com 37, 38 anos e pretende engravidar no ano seguinte, talvez o injetável trimestral não seja uma boa opção, porque talvez ela demore um pouquinho mais para voltar a ovular, e aí essa perda de tempo eventualmente pode ser um efeito indesejado para ela, né, que eventualmente vai querer engravidar rapidamente, e aí vai acabar se aproximando lá dos 40, 45 anos, que incorrem outros riscos numa gestação, certo? Então, cuidado nas pacientes próximo ao final do período reprodutivo no uso dos injetáveis trimestral. Assim como a gente tem que ter algum cuidado também nas adolescentes para o injetável trimestral. Tem um pouco de impacto na massa óssea, né? Parece que ao longo após a suspensão ela recupera esse pico de massa óssea, mas a gente tem alguma restrição para se usar injetável trimestral em adolescentes por esse eventual impacto no pico de massa óssea. Então tem que estar atento, né? Nesses dois momentos, né? Nas adolescentes e nas pacientes próximo do final do período reprodutivo em relação ao injetável trimestral. Implante subdérmico, então, essa é uma informação que às vezes as pessoas não sabem, né? Mas o implante subdérmico é só progesterona, né? A gente tem várias formulações de implante subdérmico, com durações de 1 a 5 anos. O que a gente tem no Brasil se chama Implanon, ele é disponível, então, aqui, e ele dura 3 anos, tá? Quando a gente vai inserir o implante, né? A gente tem que
enquadrar a nossa paciente em uma dessas situações para ver se ela vai precisar de uma proteção adicional, né? Se a paciente usa, por exemplo, um método hormonal só com progesterona oral, certo? Eu posso botar o implante em qualquer momento, mas eu tenho que ter cuidado nos 7 dias iniciais, porque o implante ainda não vai estar atuando e eu vou ter perdido já o efeito do progesterona oral, né? Então, ela vai ter que ter um método adicional nos primeiros 7 dias. Em outras situações, né, a paciente vai trocar o implante, ou que usa uma progesterona injetável, ou que tem o uso de um combinado, né, eu não tenho necessidade de uma proteção adicional, desde que eu coloque um novo implante, né, no mesmo dia que o anterior foi removido, que eu faça o uso, insira o implante no dia que seria o próximo dia da injeção, né, no caso injetável, e que eu faça a inserção imediatamente após o último dia da tomada, né, ou do uso do método, quando a gente está falando nos combinados. Tá? Se a paciente não está usando nada de contraceptivo, eu posso inserir, então, do 1º ao 5º dia do ciclo, né? Se ela não está no 1º ao 5º dia do ciclo, aí eu tenho que, primeiramente, afastar que ela esteja grávida, né? E aí fazer um método adicional por 7 dias. Se eu for usar do 1º ao 5º dia do ciclo, não preciso fazer outro método adicional protetivo para a inserção do implante. O implante é um método super efetivo, então que tem a maior eficácia entre os métodos. É um método interessante para adolescente, a gente tem uma experiência interessante com adolescentes para métodos de longa duração, porque são pacientes que, em geral, não querem engravidar no período ali de 3 anos, pelo menos, às vezes mais, 5 anos, então, e não tem a questão de ter que ficar lembrando. Então, os métodos de longa duração são bastante interessantes para pacientes adolescentes, né? Então, acho que a gente sempre tem que colocar na nossa cartela de opções para as pacientes adolescentes quando a gente vai discutir contracepção. Aqui, para vocês terem ideia do tamanho dele, está na mão dessa paciente. Então, é um bastão, né? Pequenininho. E aqui tem os efeitos que a gente pode ter, então, os sintomas adversos para as usuárias de implante. Aqui a gente já falou sobre o sangramento, não está o sangramento aqui nesses percentuais, mas vocês veem que a gente pode ter cefaleia, as pacientes podem se queixar de aumento de peso, de acne, de mastalgia. Então, aqui tem os efeitos que a gente eventualmente pode enxergar nas pacientes que usam implante, exceto a questão do sangramento que a gente já tinha visto no slide anterior. DIU com progestagênio. Tá? Então, a gente viu uma outra razão pela qual as pacientes têm optado mais pelo DIU com progestagênio em relação ao implante é a duração. O DIU tem uma duração um pouco maior. Então, ele dura 5 anos, né? Então, isso é uma vantagem. Tem os riscos de inserção, né? Que é o mesmo do risco da inserção no DIU convencional. Ele também tem essa questão de redução de fluxo, né? E pode também reduzir um pouco a dor durante o período menstrual, né? E lembrando que ele não bloqueia a ovulação na maioria das pacientes, ele bloqueia só ao redor de 20% das pacientes que vão ter bloqueio da ovulação com o DIU com progestagênio. A gente tem hoje no Brasil dois DIUs com progestagênio, ou SIUs, né, eles gostam de chamar, que é sistema intrauterino. Tem 2 tipos, né? Um deles se chama Mirena e o outro se chama Cailina, tá? Aqui eles estão, para vocês terem uma ideia da diferença entre eles, né? O Cailina, ele é um pouquinho menor do que o Mirena, né? E tem uma dose um pouco menor também de progesterona, né? Então, que é o que vai diferenciar um DIU do outro. O Mirena tem seu uso mais estendido, tem estudos, né, para o seu uso mais estendido em relação a dismenorreia, a controle de endometriose e tal, enquanto o Cailina tem o uso específico para contracepção, apenas para contracepção, certo? É uma dose um pouco menor, né, de progesterona, então ele é aprovado hoje em dia só para contracepção, o Mirena tendo outros usos potenciais, né? Depois eu vou botar um quadro comparativo do Mirena, do Cailina e do DIU de cobre, tá? Em relação aos DIU sem hormônio, o mais frequentemente utilizado se chama T de cobre, ou TCU 380. Eles podem durar até 12 anos, então isso é uma das vantagens em relação ao DIU hormonal, né? O DIU sem hormônio pode durar até 12 anos. Em geral, a gente retira depois de troca, né? Eu retiro depois de 10 anos, mas a gente tem trabalhos mostrando que eles têm efetividade por até 12 anos.
Eles previnem, então, a fertilização pela modificação do muco e do endométrio, que é feito, então, pelo cobre que tá contido neles. Ele tem a moça segurando, para ter uma ideia do tamanho dele. Os riscos de inserção e expulsão que a gente tem, né, especialmente no início do uso. Então, esses riscos de deslocamento, expulsão, eles são maiores quanto mais próximo ao momento da inserção. Depois que passou um ano de uso dele, a chance de ele modificar a posição ela é bem pequena. Então, esses riscos são maiores logo depois que são inseridos. A gente, em geral, então, faz a inserção no período menstrual e faz uma revisão dessa paciente um mês depois da inserção para ver se os fios continuam no mesmo lugar, se não houve nenhuma modificação na posição dos fios, e isso, em geral, é suficiente para que a gente caracterize que o DIU está bem posicionado. Eventualmente pode ser feita uma imagem, né, para revisão, ver se o DIU está bem posicionado, então também depois dessa menstruação que ocorre, né, então, em geral, um mês após a inserção, para a gente confirmar que ele esteja bem posicionado. Essa revisão ecográfica não é obrigatória, mas é muitas vezes realizada até para ter uma documentação de que esse DIU ficou bem posicionado. Não tendo deslocado nesse primeiro mês, muito pouco provável que esse DIU vá deslocar depois do final desse primeiro mês. A gente tem, obviamente, que preferir pacientes que tenham baixo risco de DSTs, né? Ele não previne, na verdade, ISTs, né? Ele não previne infecções sexualmente transmissíveis, então é fundamental aquelas pacientes que não têm parceria fixa, que usem método adicional, né? Para prevenção de infecção, né? Preservativo, via de regra. Então, é uma lembrança importante. Pode trazer um pouco de dismenorreia, um pouco de alteração de fluxo menstrual para mais, né? Um pouco de aumento do fluxo menstrual. Na verdade, o advento da introdução do hormônio no DIU buscava manter as coisas boas, né? Que é a longa duração, que já se tinha com o DIU sem hormônio, acrescentando uma redução do sangramento e da dismenorreia. Então, por isso que eles colocaram progesterona nos DIUs para, né, ter essa vantagem em relação aos DIUs sem hormônio. Mas aí a gente tem como desvantagem a questão de durar menos, né? Falando então do hormônio, a duração é um pouco menor. E do fato de estar usando algum hormônio, né? Enquanto esses DIUs com cobre, tu não tem nenhum hormônio sendo utilizado, simplesmente o funcionamento normal da paciente em termos hormonais, com um acréscimo desse DIU para redução do risco de implantação e da possibilidade de fertilização, então prevenindo a gestação. Aqui só para ter uma ideia dos tamanhos, aqui em cima a gente tem o T de cobre, tá? A largura dele ali 32 milímetros e o comprimento dele de 36 milímetros, esse é o T de cobre. E os outros, então, DIUs sem hormônio que a gente tem visto mais recentemente, são os DIUs que associam cobre com prata, que é esse da imagem aqui, tem que ter uma largura um pouquinho menor, 31 milímetros, e um comprimento também um pouquinho menor, de 33 milímetros, em relação ao T de cobre convencional. A duração do cobre com prata, ela é menor, né? Ele vai durar só 5 anos, os estudos são para 5 anos, assim como os mini DIUs, né, ou os DIUs menores, né, que são esses que têm ali 18 milímetros mais ou menos de largura e 29 de extensão, são os DIUs menores, que foram propostos como sendo uma ideia para as pacientes que não ingestaram ainda, né, então a ideia deles era essa, né, de inserção em pacientes que não tinham gestado, mas a gente não tem uma grande diferença em termos de risco de deslocamento de um para o outro, né, então, em geral, a inserção que a gente faz hoje em dia, se pensa no DIU sem hormônio, é o T de cobre, que tem a duração de 10 anos, ou, eventualmente, esses que incluíram prata além do cobre. A ideia da inclusão da prata foi tentar reduzir um pouco o fluxo menstrual e a dismenorreia, mas os estudos não mostraram diferença, né, e o sangramento também, né? Os estudos não mostraram diferença do cobre com prata em relação ao cobre. Então, alguns pacientes acabam optando, eu quero botar o cobre com prata. Eu explico, olha, não tem muita diferença. Os estudos não mostraram grande diferença, mas se tu quiser fazer inserção, né, a gente então, a gente até pode fazer, mas não tem diferença nos estudos, né, em relação a essa informação, certo? Seguimos.
Aqui é um comparativo, né, do cobre com Mirena, com kaolina, né? O custo do cobre é bem mais baixo, isso que é na Islândia, mas também no Brasil também o custo do cobre é bem mais baixo do que os outros dois. A dose que circula do Mirena é mais ou menos 20 microgramas de levonorgestrel, certo? Enquanto do kaolina é 9, ou seja, metade da dose. Então, acaba que o kaolina, a paciente, Lucas, eu quero um pouco de hormônio circulante, mas eu quero o mínimo possível. Então, se a ideia é contracepção, né, é possível, então, se usar o kaolina. Ele é um pouquinho menor também do que o Mirena, né? Então, seria uma opção também. As chances de falha são semelhantes, né? E o DIU de cobre também pode ser usado para contracepção de emergência. Então, a gente está falando, então, esse aqui, duração bem maior, 10 anos. Aqui, esses dois, duração de 5 anos. Custo bem mais alto, esses dois. Dose menor de progesterona, esse aqui. E efeitos não contraceptivos também no Mirena, né? Aquelas pacientes que têm alguma outra doença que a gente queira também tratar, né? Tem seu uso já estudado também nessas outras situações. Para endometriose, e para outras situações não contraceptivas. Preservativo masculino, então, é recomendado sempre, né? A gente sempre orienta as pacientes a associar os métodos, né? Quando a gente vai, vamos parar de usar, tem um casal que está tendo, né, parceria há um tempo e não quer mais usar preservativo. Então, via de regra, a gente faz exames, os dois, né? Antes de fazer a suspensão do uso do preservativo. Idealmente, deve-se manter o preservativo sendo utilizado, né, associado a todos os outros métodos, né. Se ele for usado isoladamente como método contraceptivo, pode ser usado uma pílula do dia seguinte, né, por exemplo, a paciente usa sempre preservativo, mas teve uma relação, rompeu a camisinha ou não botou desde o início e tal, a gente pode, então, associar a pílula do dia seguinte nessa ocorrência, né, então pode ser uma opção. A gente tem a maioria deles feitos de látex, mas já tem no mercado também opções látex-free, para aquelas pessoas que têm intolerância ao látex ou alergia ao látex. As dificuldades do preservativo é a dificuldade de manter a ereção, que às vezes acontece, né? Mais frequente nos extremos etários, ou na adolescência, ou pacientes mais após os 50 anos, porque é preciso ter uma ereção com boa qualidade para conseguir colocar o preservativo, senão acaba não conseguindo ficar bem colocado, né? E acaba tendo mais chance de sair ou de arrebentar e tal. Então, isso é uma coisa que deve ser considerada também. Preservativo feminino. Ali a gente tem duas imagens. Essa imagem no fundo preto é o preservativo que era distribuído na rede básica de saúde. Então, ele tinha 2 anéis, um anel externo e um anel que ficava internamente. A paciente podia botar um tempo antes. Esse aqui é feito de borracha nitrílica, então ela podia colocar um tempo antes da relação. Tinha algumas pacientes que dizem, eu coloco, vou para a noite, já coloco, tal, porque daí não tem essa questão. Dá para a mulher a possibilidade de decisão em relação à sua prevenção, senão às vezes as gurias têm que ficar convencendo o seu parceiro, sua parceira, a colocar alguma coisa ao preservativo, ou o que seja, né? Então, nessa situação, dá uma autonomia para a mulher. Então, dava, né? Quando a gente usava esse com borracha nitrílica, né? Então, isso era interessante. Tem uma questão de que ele é, às vezes, um pouco desconfortável, faz um pouco de barulho, assim, né? Ele tem que ter cuidado para que a penetração seja feita dentro dele, né? Então, isso serve para os dois, né? Que é uma situação que também tem que se estar atento, né? Hoje em dia, na rede básica, eles trocaram esse, né, por esse aqui, que está tendo um pouco de crítica, né, porque esse segundo aqui, que é o do fundo azul, ele é feito de látex, então já perde um pouco essa questão que a gente tinha antes, tem energia látex, dá para usar a feminina, né, mas aí agora os que eles estão disponibilizando não tem mais, não é de látex, não tem de borracha nitrílica. Tem essa esponja que eles colocaram lá no fundo também, que eventualmente pode ser desconfortável para o parceiro, né, quando faz a penetração, pode sentir ou encostar e pode gerar algum desconforto. Mudou a borda também, agora ficou nesse formato hexagonal, não, é octogonal, acho que são 8 lados aqui, acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que são 8, né?
Então, esse formato também algumas pacientes reclamaram, pode ser um pouco menos confortável pelo fato da argola auxiliar um pouco na estimulação do clitóris em alguns casos. Então, enfim, os grupos em geral de associação de mulheres, né, acabaram não aprovando essa mudança que houve nos preservativos disponibilizados na rede básica, né. O governo se comprometeu em tentar modificar, em voltar para esse ou algum outro método, né, mas isso certamente deve ter passado pelo custo, né, que imagino que esse deve ser mais barato, né. Eles não devem ser usados em associação com o masculino, né, porque pode aumentar a chance de ruptura, e tem esse desconforto que eventualmente pode dar algum ruído na relação, né, barulho assim de plástico, assim, né. É eventualmente uma opção se associar à pílula do dia seguinte, naquelas pacientes que quando rompe ou quando tem algum problema na hora de fazer a inserção. Diafragma. Oi. Posso fazer uma pergunta? Vai, dali. Essas camisinhas femininas, elas são só para relacionamentos heterossexuais, tipo, entre mulheres, elas não protegem de STs, né? Para mulheres, algumas pacientes adaptam o uso daqueles filmes plásticos, sabe? Para poder ter um cuidado na troca de secreções entre sexo entre mulheres, né? Se vai usar algum dispositivo, né, para introdução dentro da vagina, aí dá para usar a camisinha masculina mesmo, né, dependendo de qual objetivo for usado. Se ele for higienizado adequadamente, às vezes nem precisa usar a camisinha, depende de como é que é feita a higienização, né? Mas se o sexo entre duas mulheres, né, se há o contato da genitália entre as duas mulheres, existe a opção eventualmente de tentar usar um filme, né, para não ter um contato direto, né. Na prática isso é bem complicado, sabe, as pacientes não aderem tão bem, né, a essa possibilidade, assim, mas é uma opção, né. Para o sexo entre mulheres, se não houver penetração, né, não faz muito sentido, né, usar a camisinha feminina, né, porque a proteção que a gente buscaria seria externa. Então, a gente tem que proteger os brinquedos, né, os que as pacientes forem utilizar entre elas, né, dependendo de como for feita essa higienização, e se houver, então, um contato direto, né, entre as duas vulvas, né, aí teria que ter alguma interposição, que muitas vezes acaba sendo esses filmes, como eu te falei, que algumas pacientes usam. Dá para também abrir a camisinha, né, e aí também colocar, é uma outra possibilidade também, né, cortar e abrir ela para poder utilizar. Tá bem, obrigada. A chance de contrair alguma doença sem haver, né, a penetração, ela é menor, né, mas enfim, ela existe, obviamente, né, e quando a gente fala de HPV, por exemplo, essa chance é grande, né, se tu tiver um contato direto ali das secreções da vulva. Diafragma era um método que se usava muito antigamente, mas hoje em dia tem se usado menos, mas tem se usado. Eu tenho pacientes que às vezes chegam, Lucas, eu quero usar um diafragma e tal. A gente está sem diafragma disponível atualmente no Brasil, quer dizer, até pouco tempo atrás não tem informação sobre alguma modificação, porque não tava mais tendo produção, as pessoas tinham que importar e tal, estava meio difícil de conseguir. Certamente por uma pressão do mercado, está usando pouco, as pessoas pararam de produzir. Mas eu tenho algumas pacientes que ainda procuram, por ser um método que é mais natural, entre aspas, não tem uma interferência no funcionamento hormonal da paciente, né? Então a gente faz uma adaptação, a paciente esvazia a bexiga, né? E a gente testa os diafragmas, qual fica melhor para ela em termos de tamanho, e aí então ela vai usar com espermicida, que pode ser então inserido o diafragma até 8 horas antes da relação. E a retirada também pode ser feita até ela deve retirar após 8 horas então. Lembrar que tem risco de infecção sexualmente transmissível e que é interessante associar algum método, né, para tentar reduzir esse risco, né, quando vai se fazer uso do diafragma. Então, algumas pacientes buscam, tinha uma paciente especificamente, eu lembrei que se mudou, ela tá uma vida super natural, assim, mínimo de intervenção possível, e ela queria já ir com diafragma, para ela ter o controle sobre, eu que quero, se depois o meu namorado às vezes não quer colocar camisinha, ou não vai morar junto e tal, então ela acabou optando pelo diafragma. Mas hoje em dia tá meio difícil conseguir o acesso a ele, né, então, enfim, é um método que vocês têm que ter conhecimento, tem que ter informação para orientar os pacientes também. Os métodos de percepção da fertilidade, então, são métodos que contam com o conhecimento do período hormonal, período fértil da paciente, né, percepção da fertilidade. Então, a gente, hoje no Knaus é o mais conhecido, então a gente tem o controle, então,
Idealmente, a gente faz, então, um diário menstrual por uns 3 meses, para ter uma ideia do ciclo mais curto e do ciclo mais longo nesse tempo. Então, do ciclo mais curto, a gente tira 18 dias, do ciclo mais longo, a gente tira 11 dias. E aí, esse é considerado o período fértil, o período que ela não pode ter relação sexual, ou que ela obrigatoriamente tem que usar um método adicional para evitar a gestação. Pode associar o muco cervical, né, para tentar entender o período fértil, quando o muco está filante, né, e bem elástico, ele é um momento do período fértil, e há um discreto aumento da temperatura basal, que pode ser verificada com o termômetro no período, então, que a mulher está fértil. Então, são métodos de tentativa de percepção de fertilidade. Só para dar um exemplo, se a paciente tem um fluxo menstrual a cada 28 dias, né, então 28 menos 18 são 10, 28 menos 11 são 17, né? Então, do 10º ao 17º dia do ciclo é o período fértil, é o período que a paciente, então, não vai ter relação ou vai usar alguma proteção, certo? Só para ter isso no caso da paciente menstruar sempre a cada 28 dias, né? Então, seria o período que ela não teria relação ou usaria a proteção para reduzir a chance de engravidar. É um método que tem um índice de efetividade baixo, mas é um método que alguns pacientes optam por utilizar. Esterilização, então, cirúrgica, pode ser feita por laqueadura tubária ou por vasectomia. São métodos considerados definitivos, né? Então, é óbvio que eles são reversíveis, né? Mas a gente, quando indica eles como sendo definitivos, dizendo ao paciente, olha, é um método que é definitivo. Apesar de, eventualmente, a gente poder reverter, a gente, quando indica, tem que indicar ele como sendo definitivo, porque vai envolver um segundo procedimento e riscos se a gente for ter que fazer uma eventual reversão. As pacientes têm que ter capacidade civil plena, então se a paciente é civilmente incapaz, né, tem alguma doença, alguma síndrome, ou tem alguma interdição civil, aí nesse caso é com autorização judicial, então ela tem que ser civilmente capaz. Tem que ter 25 anos ou 2 filhos vivos, então ela pode ter 4 filhos em menos de 25 anos, e ela legalmente pode fazer uma esterilização, apesar de a gente não indicar, em geral, a esterilização com pacientes muito jovens, a gente conversar com a paciente para tentar usar um método de ponte, né? Usa um método de longa duração, coloca um DIU, fica 10 anos com DIU, e aí depois, quando tu tiver com um pouco mais de idade, daí a gente faz a tua esterilização. E a gente discute, ou pelo menos oferece essa opção para a paciente, pelo fato de que a chance de arrependimento é tão grande quanto mais jovem for a paciente. Então, via de regra, apesar de ela legalmente poder fazer uma esterilização, a gente tenta explicar para ela, né, essa chance de arrependimento, tentando empurrar um pouco essa esterilização para um período um pouco mais na frente, né? Mas, obviamente, que ela pode legalmente fazer, então, eventualmente, a gente acaba fazendo, mas não é a maioria delas. A maioria delas a gente tenta explicar essa possibilidade de arrependimento e acaba, então, usando longa duração e depois fazendo um pouquinho mais tardiamente a esterilização. 60 dias deve haver entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico em si, é o tempo para o paciente ser orientado, discutir com seus familiares, ter a consulta com um assistente social, psicólogo, né, e aí tomar uma decisão bem orientada e bem esclarecida. E tem que ter a assinatura, então, do casal, quando há uma união estável, ou uma união estável constituída, ou uma paciente casada, e individual, caso ela não tenha um parceiro fixo, ou não tenha, né, não esteja casada, ou não tenha uma união estável constituída. Então, essa assinatura pode ser individual nessas situações. Isso é a Lei do Planejamento Familiar, que é de 96. A técnica mais utilizada é Pomeroy, a efetividade é muito alta, tem muito pouca complicação, mas a gente sempre tem que lembrar que a vasectomia é muito mais simples e tem muito menos risco do que a laqueadura. Mas existe uma tendência na sociedade de colocar na mão da mulher a responsabilidade sobre o controle ou o momento exato de gestar, né? Então, a gente acaba vendo mais laqueadura do que vasectomia, o que eu espero que ao longo do tempo mude, porque a vasectomia é muito mais simples, tem muito menos risco, então não vejo por que a gente continuar com essa ideia machista de que a responsabilidade sobre o cuidado em relação à prole deva ser da mulher. Então, acho que isso é uma coisa que espero que a geração de vocês possa mudar, ou que nós vamos mudando, e que ao longo do tempo a gente melhore esse nosso entendimento. Na anticoncepção de emergência, o mais utilizado é levonorgestrel 1,5 mg em dose única.
tem associação com náuseas e vômitos, deve ser usado idealmente até 72 horas após o contato desprotegido. Então, quando, né, utilizar, né? Até 5 dias para aquelas pacientes que têm, que usam... Não, desculpa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui são outras possibilidades, tá? São tipos de métodos de anticoncepção de emergência. A gente pode usar, então, o levonorgestrel, aqui é 1,5, tá? Não é 15 miligramas. 1,5 miligramas em dose única. Pode ser usado por até 3 dias, tá? Mas, eventualmente, até 5 dias, só que com eficácia um pouco menor, tá? Então, idealmente até 3 dias, eventualmente até 5 dias. É possível fazer uso do método de contracepção de emergência com pílulas combinadas também, tá? Então, a gente toma 2 doses, no intervalo de 12 horas, de etinil estradiol 100 microgramas e levonorgestrel 0,5 miligramas, tá? Então, isso também pode ser feito até 5 dias após. O mais cômodo é o levonorgestrel 1,5, tá? Mais fácil, uma dose única. Mas aqui é uma outra opção em que tu usa o método, tu usa uma pílula combinada com uma anticoncepção de emergência. O Lipristal também é uma opção, mas a gente tem muito pouca experiência, não é uma medicação que a gente costuma utilizar, mas também é dose única de 30 miligramas. E o DIU também pode ser inserido até 5 dias depois do contato, como uma maneira de anticoncepção de emergência, certo? Então, o grande ator aqui nessa situação é o levonorgestrel de 1,5, e idealmente até 3 dias após o contato. Quando que a gente indica, então? Porque aquelas pacientes que usam espermicida isolado, tá? Pacientes que esqueceram mais de 2 pílulas naquele momento, naquele ciclo, que adiaram a anticoncepção por mais de 24 horas, e aí também a gente vai usar o método de emergência. Esqueceu o atraso de 1 ou mais pílulas para aquelas que, por mais de 3 horas, né? Para aquelas que usam desogestrel, tá? Então, após o atraso de 12 horas, né? Se for a pílula menor, 3 horas. Atraso de mais de 2 semanas na aplicação do injetável trimestral. Quando a usuária fica mais de 24 horas com método transdérmico descolado, ou sem na primeira semana. Então, às vezes descola, ou a paciente não nota e tal, ou ela perdeu e nem viu quando perdeu, então, esses casos também a gente vai fazer uso de emergência. Removeu ou expulsou o anel por mais de 3 horas na primeira semana de uso do anel, também um dos momentos que a gente deve usar a emergência. Após 5 dias de abortamento, ectópica ou esvaziamento por gravidez molar, após 21 dias de parto, se não estiveram aumentando, tá? Então, isso tudo é ter o contato sexual desprotegido nessas situações, faz com que a gente obrigatoriamente tenha que usar também uma anticoncepção de emergência. Existe um aplicativo que eu devo ter mostrado para vocês, chama iContraception. Eu sugiro que vocês baixem, porque é bem interessante, porque ele mostra a classificação de risco de acordo com as condições das pacientes. Então, ela identifica a paciente, né? A idade, quais as comorbidades dela, e ele te dá os riscos daquela paciente para cada um dos métodos, né, baseado nos critérios de elegibilidade da OMS. Então, a paciente é categoria 1 para oral de progesterona, categoria 2 para combinado, tá? Então, é bem interessante. É recurso para vocês usarem na prática em coisas incomuns, né? Mas, obviamente, não pode ser usado na prova, porque outra vez eu falei para os alunos, dizendo, professor, como é que tu cobrou isso, se isso está lá no aplicativo? Não, mas tu saber como é que tu tem que manejar uma paciente hipertensa, qual tipo de método ela pode usar, ou uma paciente tabagista, isso é uma informação que é de dia a dia, assim, por mais que tenha no aplicativo, é uma informação que tu tem que também saber para a tua prática. Então, eu acho que o aplicativo é interessante para a prática, assim, para alguma coisa em comum que vocês viram, lá no aplicativo vocês encontram e veem se aquilo aumenta o risco da paciente ou não. Mas para a prova vocês não vão poder usar. Para a prova vocês vão ter que saber as informações que são as mais prevalentes ou que são as que a gente eventualmente vai pedir na prova em relação aos riscos de cada condição clínica. E é isso. Esses são os meus filhos. Estão maiores agora, esse aqui já faz anos essa foto. Mas esses são os meus filhos. Caso vocês que falhe a contracepção, vocês engravidem, vai acontecer isso aqui com vocês, né? É bom. Que amor, professor! E aí, pessoal, dúvidas, perguntas?